Olha, respondendo a essa questão do sujeito, da alienação, da noção, da consciência ou não, Foucault definitivamente não é um teórico do sujeito. Isso demandaria outra discussão, mas enfim, do sujeito como o sujeito autônomo, o sujeito dono do seu pensar. Há uma célebre frase dele em Vigiar e Punir. Veja, estamos falando do Foucault de Vigiar e Punir, porque depois haverá o último Foucault, onde o sujeito reaparece, mas não podemos entrar por aí, vai complicar demais e o tempo seria curto. Há uma frase dele muito famosa em Vigiar e Punir, que é: somos bem menos gregos do que pensamos. Isto é, para ele, o indivíduo moderno, o sujeito moderno, daí aquela história do anti-humanismo teórico de Marx, que contamina toda essa geração, nós somos produzidos por um tipo de sociedade que eles chamam de sociedade disciplinar, que é, nós somos o efeito desses dispositivos de poder que nos fazem de modo a que nós próprios possamos fazer funcionar essa sociedade. Ele vai chamar de sociedade panóptica também. Nós seríamos engrenagens desse dispositivo panóptico que faz essa sociedade funcionar. Nisso Foucault guardou algo do estruturalismo, que é a recusa da noção de um sujeito dotado de uma ontologia, de alguns elementos fixos o bastante, inclusive isso, Fernando, sobre que tanto divergimos, de um corpo dotado de alguns, digamos, valores imutáveis ou sensibilidades imutáveis que fariam com que os homens se reconhecessem ao longo da história e através das várias camadas históricas, pelo menos a partir dessa coisa irredutível, de certa forma, que é o corpo humano. Eu não estou exatamente defendendo isto, eu estou dizendo que em Foucault, aliás, leitor de Nietzsche, há frases onde ele explicitamente diz que nem o corpo no homem é fixo o bastante para que nós possamos nos reconhecer uns nos outros ao longo da história. Foucault é realmente, esse o Foucault de Vigiar e Punir, o autor das rupturas. Sociedade disciplinar e Brasil. Bem, aí seria uma discussão, essa que eu tenho feito, porque tenho relido Foucault à luz do prestígio enorme, e é de certa forma merecido que a obra tem dele no mundo inteiro e entre nós também, porque eu acho que o Brasil nunca foi uma sociedade disciplinar no sentido Foucaultiano do termo. Se você pensa nos dispositivos clássicos, quartéis, escola, fábrica e finalmente a prisão. Só a prisão, digamos, existe desde sempre, mas de forma alguma uma prisão panóptica, uma prisão como aquela que Foucault, sobre a qual Foucault teorizou em Vigiar e Punir, de forma alguma. A violência, ela escapa desse controle do Estado. A violência brasileira é algo que se contrapõe ao que seria uma sociedade disciplinar. O Brasil é uma sociedade violenta. O Brasil é uma sociedade que tem dispositivos repressivos ao longo da sociedade, de cima, de baixo, de todos os lados, mas não é uma sociedade disciplinar no sentido que tenha constituído uma sociedade de cidadãos, para começo de assunto, disciplinados. A sociedade disciplinar não é uma sociedade simplesmente angelical. É uma sociedade onde as pessoas funcionam como mônadas disciplinadas que fazem funcionar um determinado aparelho econômico, cultural, etc, etc. O Brasil não tem, no meu modo de ver, não é uma sociedade desse tipo. Porque nós nunca tivemos a universalização da escola, nós nunca tivemos a fábrica como um dispositivo hegemônico que enquadrasse trabalhadores pobres, como tivemos na experiência europeia. Nós nunca tivemos a universalização do serviço militar, como se teve na Europa, onde as pessoas, sobretudo depois da era napoleônica, chegava à idade adulta, passava anos no serviço militar sem disciplinado, e dali saía para a fábrica. Os desenquadrados terminavam na prisão. Fernando, o que é que você acha dessa colocação, Luciano? O Brasil... João, veja, como eu observei antes, eu disse, e tanto que você vê que você está falando, é que não há propriamente aqui, vamos dizer, um clima de debate, até porque, primeiro, por ele ter estudado muito mais essas questões que eu. Segundo, porque, como eu disse, eu diria,
o que eu identifico como os pontos centrais do que Luciano tem escrito sobre Foucault são pontos com os quais eu concordo inteiramente. Esse referente à sociedade disciplinar, não vou repetir o que ele disse, e o outro, do qual a gente não falou ainda de modo explícito, que é por que é tão disseminada na cultura acadêmica brasileira essa recepção de Foucault, que, como ele diz muito bem, a obra de Foucault não autoriza esse tipo de análise ou esse tipo de conclusão. Então, eu não teria muito a acrescentar isso. Por exemplo, essa coisa que ele fala do exército, eu me lembrei aqui de uma alusão literária, porque você sabe, eu sou muito mais ligado à literatura. Mário de Andrade, nos anos 20, escreveu um livro de poemas chamado Losango Caqui, que é um livro, na verdade, de poemas de circunstância, poemas experimentais, baseados na experiência dele no, como é que chama? Tiro de guerra. Tiro de guerra. E bastaria você comparar um livro como esse, o que era essa instituição, ou esse, digamos, entre aspas, dispositivo disciplinar brasileiro, que era o tiro de guerra, com o exército europeu, que Luciano analisa, né, no que tem escrito sobre Michel Foucault, como isso funcionava efetivamente como dispositivo disciplinar. Então eu acho realmente que uma coisa absurda. Eu apenas usaria um outro conceito para falar da sociedade brasileira. Ao invés de falar de uma sociedade violenta, que é a expressão que ele usa no que tem escrito sobre Foucault, divergindo, né, dessa interpretação, eu preferiria chamar o Brasil de uma sociedade anômica, né? Nós sabemos que o sociólogo que mais profundamente explorou esse conceito foi Durkheim, em circunstâncias que, se a gente forçar um pouco as analogias históricas, tem uma certa afinidade com a realidade brasileira de hoje. Durkheim, que foi o institucionalizador da sociologia como disciplina de conhecimento da sociedade, ele elabora uma sociologia no momento em que se processam nos países do capitalismo mais avançado mudanças similares àquelas que o Brasil veio tardiamente conhecer e continua conhecendo, né? Os processos de migração, campo, cidade. Esse conceito de anomia é o conceito de frouxidão. Desculpa não ter esclarecido isso. A anomia, o que é um estado de privação ou de falta de norma. Sim. Então, o que ele estuda mais profundamente é de que forma, quer dizer, essa ausência ou privação de norma vai afetar as ações sociais dos indivíduos e as ações individuais e coletivas, né, na sociedade. Então, essa é uma preocupação central na sociologia do Durkheim, porque ele vai observar o que, como eu dizia, forçando um pouco a analogia histórica, você tem uma grande transformação provocada pelo capitalismo na Europa naquele momento, os processos de migração campo-cidade, urbanização, o nascimento do que a gente conhece hoje como sociedade industrial. Aliás, a gente já falou de uma sociedade pós-industrial. Sim. E o Brasil passou por esse processo, eu diria, fazendo aqui um recorte grosseiro, a partir de JK. Só para dar um exemplo estatístico, né, para sugerir essa grande mudança, o Brasil, nos anos 50, 70% da nossa população estava concentrada na área rural. Hoje, houve uma inversão. Hoje, segundo dados mais recentes do IBGE, praticamente 80%. Então, há uma transformação aí muito profunda, só que não houve, e aí volto aos argumentos do Luciano, não houve no Brasil esse processo de disciplinamento, vamos dizer, a instituição efetiva desse dispositivo de disciplinamento que Foucault estuda.